Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Estava sozinho, os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade. Como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Via-se metade ao espelho e achava tudo demasiadamente breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem, a esconderem-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e de silêncios, como os precipícios ou poços fundos. Para dentro do homem era um sem fim, e pouco ou nada do que continha lhe servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía. Sério, tem como um livro que começa desse jeito não ser maravilhoso? Bom, cá estou eu de novo para falar de uma das minhas leituras recentes. Gostei da brincadeira. Depois da Revolta de Atlas, me pediram um livro que eu amei e O Filho de Mil Homens foi o que me veio imediatamente, porque ele é simplesmente lindo. É um livro do Walter Hugo Mann. Se você não conhece, conheça. Ele é um dos maiores nomes da literatura portuguesa da atualidade. Apesar de ter nascido em Angola, ele foi criado em Portugal. E esse nome estranho, é dele mesmo? Pois então, eu fui pesquisar, né? E aí eu descobri que ele se chama Walter Hugo Lemos. E questionado de por que usar o mãe como sobrenome, preparem-se para a resposta. Porque essa é a figura com maior capacidade de amar. Calma, que eu nem comecei a falar do livro ainda. Bom, essa não tão pequena curiosidade sobre o autor praticamente se funde com a história contada em O Filho de Mil Homens. Na verdade, são várias histórias que vão se encontrando, se entrelaçando, assim, se fundindo, no aspecto mais bonito desse verbo. Mas o personagem central, que funciona como uma energia centrípeta em relação a todos os outros, é sem dúvida o Crisóstomo. Ele é um pescador, um homem de quase 40 anos, que nessa altura da vida se vê pela metade. Mas, ao invés de aceitar seu destino, o pescador decide construí-lo. Ele decide então ter um filho. Na verdade, não. Ele decide que ele já tem e que ele e o seu filho estão apenas perdidos um do outro. E aí, sem se importar com a impressão de loucura que ele passa para os seus conterrâneos ali do pequeno vilarejo em que ele vive, ele sai à procura do seu filho e o encontra. Assim como vários outros amores, construindo assim uma família bem inusitada. Se eu tivesse que resumir a escrita de Mãe, seria ternura. É incrível a sua capacidade de cavar doçura e esperança nas condições mais dolorosas e mais miseráveis do ser humano. E não é sobre ingenuidade, bobice à la Poliana. É conseguir mergulhar tão fundo na complexidade humana a ponto de extrair ouro do mais fétido estrume. E para além das histórias e dos personagens, o que é a forma como ele escreve? Sério, gente, em vários momentos eu parava e pausava minha respiração assim com a mão no peito, sério, como se tivesse uma flecha de um cupido, assim, tivesse me atingido, me fazendo me apaixonar ainda mais por essa arte chamada literatura. Como que alguém consegue fazer isso? Só com palavras? Aí, para ajudar nesse apaixonamento, tem o filme desse livro, com o Rodrigo Santoro, maravilhoso, como Crisóstomo, e todos os outros atores igualmente maravilhosos nos outros personagens. O filme tá lindo, lindo, lindo. Eu sugiro que você leia o livro antes de assistir. Eu tenho a impressão de que você consegue apreciar melhor a versão cinematográfica se você tiver antes se preenchido com essas palavras da obra literária. Mas se não for ler o livro, pode assistir o filme mesmo assim, vale do mesmo jeito. Enfim, era um livro que eu amei, que vocês queriam, está entregue. Já leu? Vai ler? Me conta aqui.